Você está esperando as coisas voltarem ao normal? Porque talvez isso não vá acontecer. E aí, meu povo? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão da instalação na realidade da maternidade. A gente, quando resiste muito à maternidade, vira um tipo de mãe que só reclama e que acha que a culpa de tudo é da falta daquela rede de apoio, né? E a gente sabe que não é assim que as coisas se dão. Vamos destrinchar esse assunto. Quando a gente aceita e se entrega para a maternidade, a gente passa a vivê-la de uma forma muito melhor. E se a gente vive a maternidade de uma forma muito melhor, nós educamos os nossos filhos de uma forma muito melhor. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, a vida muda depois da maternidade. Na verdade, não é que ela muda, ela se transforma. É outra coisa. Então, se após a maternidade você quer continuar tendo aquela vida que você tinha de antes de ter filho, não vai funcionar. Então, se você, por exemplo, amava acordar tarde e agora você tem que acordar cedo porque você tem uma criança para cuidar, você tem uma fralda para trocar, você tem um bebê para alimentar, você precisa fazer as coisas para aquela outra pessoa, você precisa de fato se doar ali, se gastar, entende? Se você não aceita essa realidade, você vai ser uma mãe que vive reclamando. Vai ser a mãe que diz aquela frase terrível: eu amo meu filho, mas eu odeio a maternidade. Como assim? Eu amo meu filho, mas eu odeio a maternidade. Mesma coisa que dizer eu amo meu marido, mas eu odeio o casamento. O que você odeia? Você odeia fidelidade? Você odeia o quê? Entende? Então a maternidade é isso. Como que eu posso dizer que eu amo meu filho, mas eu odeio cuidar dele? Eu odeio trocar fralda, eu odeio alimentar, eu odeio não poder mais dormir, eu odeio não poder sair a hora que eu quero, viajar a hora que eu quero, beber o tanto que eu quero. Entende? Então, se eu fico nessa negação, então, eu tive filho, mas eu não aceitei a realidade que a vida me impõe agora. Eu não aceitei, eu não me entreguei para essa maternidade. Eu, de fato, vou ser a mãe que vive reclamando. Entende? Ai, nossa, mas tem que acordar cedo. Meu Deus do céu, eu odeio acordar cedo. Eu não consigo tomar um banho demorado. Eu não consigo comer minha comida quente a toda hora que eu quero. Eu não consigo viajar quando eu quero. Eu não consigo ir quando as minhas amigas me chamam todas as vezes. Eu não consigo ir no shopping, ficar lá olhando as roupas e. Gente, realmente a gente não consegue mais. E eu entendo, eu falo isso de uma posição onde eu tenho 3 crianças pequenas, 3 filhos, sendo que o mais velho tem 3 anos. Eu não tenho babá, eu não tenho faxineira, cozinheira, passadeira, ninguém. É eu aqui em casa, em tempo integral com eles. Eu larguei meu trabalho presencial para trabalhar só no online, para assumir 100% da educação das crianças, do cuidado com eles. Somos só eu e o meu marido cumprindo o papel dele e pronto. Então eu tô falando isso porque às vezes a gente fala, né, alguma coisa de maternidade, daí as pessoas já, ai, tá falando isso porque tem babá, tá falando isso porque tem 30 faxineiras. Não, eu não tenho, de verdade. Então eu falo isso pra vocês no papel de quem cuida dos 3 e assume o cuidado com a casa em tempo integral também. Mas o meu trabalho online, todas as coisas que eu tenho pra fazer. Dá pra fazer tudo com perfeição? Não. Dá pra fazer tudo todos os dias na hora que eu quero, no tempo que eu quero, do jeito que eu quero? Não. E é sobre isso que eu tô falando. Então hoje eu tô aqui agora gravando esse vídeo pra vocês porque os 3 estão dormindo, estão fazendo sonecas, porque eu tenho uma rotina, eu tenho uma previsibilidade, porque deu certo, entende? Mas se a minha pequenininha, que hoje tá com 3 meses, não tivesse dormido, não tivesse feito uma boa soneca, eu não conseguiria estar aqui. E aí o que eu faço nesse momento? Hoje não deu, paciência, amanhã eu faço. Entende? Ou mais tarde, a hora que ela dormir, eu faço, na hora que der, eu faço. Se eu não me instalo nessa nova realidade, eu vou ficar o quê? Reclamando. Ah, mas não consigo fazer nada. Ah, mas não dá, entendeu? Ah, não dá, porque eu tento, não dá, não consigo. Porque a criança não deixa. Porque eu não tenho apoio, porque ninguém vem aqui, porque essa casa tá uma zona. A gente começa a ser pessoas que só reclamam, só reclamam, só reclamam. Então, quando a gente se instala nessa realidade de, poxa, agora eu tenho um filho, esse filho depende de mim, eu preciso cuidar dessa criança, ela depende 100% de mim, eu preciso me doar pra ela, meu tempo não é realmente meu mais, não tem jeito, esse filho é meu e é meu pra sempre. A minha vida mudou. A minha vida mudou, entende? A gente transforma a maternidade não num lugar de culpa, mas num lugar de força. Num lugar de força. A gente precisa ter essa vitalidade, assim, essa proatividade, digamos, de agir, entende? Eu sei que eu preciso fazer as coisas, eu vou fazer as coisas. Eu não vou ficar reclamando, eu não vou ficar me poupando. Ah, porque eu não consigo mais dormir até meio-dia. Realmente, criança acorda cedo, você não vai mais conseguir dormir até meio-dia. Então se instala nessa nova realidade. Mudou, as coisas mudaram. Porque se você ficar pegada nas coisas que você fazia antes de ter filho, você vai viver frustrada.
você vai viver reclamando, você vai viver falando que é porque você não tem rede de apoio, entende? Então a gente precisa realmente colocar os nossos pezinhos no chão e aceitar as coisas como elas são agora e se entregar pra isso. Eu preciso me entregar pra maternidade, não tem jeito, eu preciso me entregar pra ela, porque eu tenho um ser humano que depende de mim em tempo integral. Primeiro, enquanto eles são muito pequenininhos, eu preciso alimentar, preciso cuidar, preciso educar, preciso formar, porque eu tenho que entender, gente, que quando eu não me entrego, quando eu não me instalo nessa nova realidade, quando eu não mudo a minha cabeça, quando eu não mudo a minha mentalidade e fico só reclamando, me poupando e falando que a culpa é do mundo e não sei o que, eu não aceito as coisas, eu vou educar mal essa criança muito possivelmente. Possivelmente, não é uma regra, mas possivelmente eu vou educar mal, entende? Porque eu não vou estar controlando as minhas paixões, as minhas vontades. Eu não vou estar controlando a minha preguiça, o meu sono, as minhas vontades. Eu vou estar deixando o meu egoísmo vencer. E se eu faço isso, eu não consigo educar bem o meu filho. Por quê? Porque qual é a principal coisa para que a gente eduque bem um ser humano? Se autoeducar. Eu preciso controlar as minhas paixões e os meus impulsos. Eu preciso controlar a minha ira, a minha impaciência, entendeu? As minhas vontades, os meus desejos. Por quê? Porque eu sou adulta desta relação mãe e filho. Eu tenho maturidade, eu tenho a faculdade da razão funcionando. Coisa que a criança ainda não tem. E vai demorar pra ter. Entende? Lá pelos 7 anos que ela começa a ter um pouco de razão. Que essa faculdade da razão começa a funcionar. Antes disso, ela é agida ali, ela é guiada pelos afetos dela. Então, se eu também me guiar pelos meus afetos, vão ser 2 crianças. 2 crianças juntas. E a coisa vai virar um caos, entende? E a gente tá falando da má formação da criança, que é uma coisa que vai impactar na vida dela, na alma dela. Isso é muito sério, muito sério. Se eu não me entrego pra maternidade, não assumo bem o meu papel e não falo, essa criança é minha e eu vou formá-la bem, eu vou ensiná-la tudo que eu preciso ensiná-la, eu vou começar pequenininha com os 4 hábitos básicos que ela tem que ter, eu vou ensinar ela a dormir, a se alimentar bem, a ter higiene, a ter ordem. Uma criança de 3 anos já precisa estar com a virtude da ordem acontecendo, por exemplo. Então, eu preciso bater no peito e falar, eu vou fazer isso porque é assim agora. Eu sou mãe. Eu sou mãe. Essa criança foi gerada dentro de mim, ela é minha responsabilidade, eu preciso fazer isso, essa é a minha obrigação. O meu principal trabalho a partir de agora é essa criança, e isso envolve tudo. Isso envolve a formação dela como uma pessoa, entende? Uma pessoa, eu preciso educar bem essa pessoa. Porque ela vai se perder se eu não fizer isso. Ela vai se perder. Exceções onde a mãe não faz, a criança não se perde. Sempre há, né, gente? A gente não tá falando de uma regra absoluta, a gente tá falando do que acontece com a maioria. Mas, enfim, se eu não me entrego pra essa maternidade, eu vou viver assim, eu vou viver reclamando, entendeu? E aí a gente fica nessa de que a culpa é de todo mundo, menos minha. Então a gente reclama de acordar cedo, a gente reclama de não conseguir fazer algo que a gente queria fazer na rua naquele momento, a gente reclama de ter que acordar de madrugada. Quando a gente aceita e se entrega, poxa, agora eu sou mãe, é assim. Mas eu vou ter que acordar, sei lá, meu filho acordou 6 da manhã. É assim, pronto, eu não vou conseguir ficar dormindo até meio-dia porque eu tenho filho. Minha amiga me chamou pra ir lá num bar, não sei o que, mas não vai dar porque agora eu tenho filho. É assim, olha pra situação dessa forma, agora é assim. Eu tenho filho, as coisas mudaram, eu não sou mais aquela pessoa que eu era, as coisas que eu fazia ficou lá atrás, a partir de agora eu tenho uma obrigação sobre essa criança. O meu principal trabalho é essa criança, eu preciso me doar para essa criança e viver assim, entregue. Se entrega, entendeu? É assim mesmo. Se entrega, vai se esforçando para conseguir controlar as suas paixões para bem educar essa criança. Isso não quer dizer que a gente não vá cansar. A gente vai cansar. Todos os dias a gente vai cansar pra caramba. Eu termino meu dia exausta, parece que eu fui atropelada. Mas justamente porque eu tô terminando o meu dia exausta, parecendo que eu fui atropelada, é que eu sei que eu tô fazendo bem o meu papel. Porque se eu terminar o meu dia descansada, tipo, plena, nossa, hoje foi fácil. Agora eu vou assistir um filminho, vou comer um docinho, pronto. Talvez eu não esteja cumprindo bem o meu papel. Porque, por mais que a gente tenha uma rotina bem estabelecida, que a criança durma bem e tudo mais, a educação, ela exige muito de nós, entende? Ela exige muito de nós. Físico, psicológico, tudo. Então, se eu termino meu dia plena, bem descansada, talvez eu não tenha feito naquele dia o que eu deveria ter feito.
Então a gente precisa estar instalada nessa realidade que é a maternidade, que é a vida após a chegada de um filho, entendeu? A gente tá aprendendo a ser mãe, a gente tá aprendendo a viver, mas a gente precisa aprender com esses pezinhos no chão, com a maturidade que agora é assim. Tem uma aula completa sobre isso, sobre esse tema, uma aula de 40 minutos lá no Clube Entre Mães, onde eu falo exatamente sobre isso. E lá eu dou o exemplo de que, por exemplo, você vai no shopping comprar uma bolsa, e aí você vê uma bolsa de 5 mil reais, mas você é pobre, você não tem 5 mil reais pra comprar uma bolsinha, entendeu? Se você olha naquela vitrine, aquela bolsa de 5 mil reais, e você sabe que você não tem o dinheiro pra aquilo, você olha pra bolsa e fala, nossa, essa é boa, viu? Olha, essa é linda, queria muito essa bolsa, mas não dá, né? 5 mil reais não tem como. Vira as costinhas e vai embora comprar a sua bolsinha mais barata, entende? Pronto, tá na realidade. Agora, se você olha essa bolsa de 5 mil reais e fica, não, meu Deus, mas eu preciso dessa, mas é essa que eu quero a de 5 mil reais. Ah, mas eu não tenho 5 mil reais, meu Deus do céu, eu vou reclamar muito, porque eu preciso dessa, tem que ser essa. O que isso te soa? O que parece pra você? Não parece uma coisa extremamente estranha? Uma pessoa adulta reclamando, chorando, porque não consegue comprar uma bolsinha? Estou fazendo uma analogia pra você entender. Claro que a situação é bem diferente, mas é uma analogia pra você entender que se uma pessoa está instalada na realidade, ela aceita aquilo e pronto. Se ela não está, ela reclama, ela resmunga, ela se vitimiza, entende? E se ela faz de tudo pra comprar aquela bolsa, ela se endivida, deu ruim. Se você é mãe, mas faz de tudo pra não viver bem a sua maternidade, pra não educar bem o teu filho, vai dar ruim. Vai dar ruim, ele não vai estar sendo bem formado e isso vai ter consequência não só sobre você, mas sobre ele, sobre a alma dele, sobre a vida dele, isso é muito sério, entende? Então, pensem nisso, nessa analogia que eu dei pra vocês. Se você tá instalada na sua realidade, você olha pra sua vida e fala, eu sou mãe. E agora é assim que as coisas se dão. Pronto. E você vai conseguir viver os seus dias com mais paz, com mais leveza. Ai, não deu pra fazer tal coisa, beleza. Não deu pra fazer isso, beleza. Não deu pra trabalhar do jeito que eu queria, ok, amanhã eu faço melhor. Não deu pra dormir, tá tudo bem também, entende? A gente tá instalada na onde nós deveríamos estar, na nossa realidade atual de mãe. Eu sou mãe, pronto. É isso. Então, se você quer ver a aula completa sobre isso, o link do Clube Entre Mães está aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo, que vai ter muito mais conteúdo aqui no YouTube pra você sobre a maternidade, que agora é o meu trabalho, é algo que eu vivo e vivo bem vivido, e eu estudo muito sobre isso e vou trazer vários conteúdos aqui pra vocês. Então, se inscreve no canal, deixa seu vídeo aí, o seu joinha no vídeo. Deixe um comentário, o link do Clube Entre Mães está aí embaixo, faça a sua assinatura e assista a aula completa que está lá na plataforma para vocês, junto de várias outras aulas que estão lá dentro também para te ajudar a amar a maternidade, educar bem os seus filhos e a viver essa maternidade com mais leveza. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.